Santos jogue dessa forma, né? De uma maneira mais ofensiva, tendo a posse de bola, propondo o jogo, porque é esse o Santos que a gente gosta de ver. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, o Campeonato Paulista começa neste sábado e eu resolvi trazer um resumo de como o Santos chega para a competição. E não só para o Campeonato Paulista, né, mas como para a temporada 2023 como um todo. Eu separei alguns pontos que eu quero falar para vocês nesse vídeo aqui e eu pretendo passar por cada um deles e ir explicando resumidamente, é claro, para o vídeo não ficar muito longo também, cada um desses pontos que eu acho importante a gente ressaltar. Lembrando que eu vou falar dos últimos dias e das últimas semanas do Santos desde o ano passado, no final do ano passado, quando houve a contratação do diretor esportivo e do treinador, tá? Então vamos lá. O Santos chega nesse Campeonato Paulista tentando não repetir os mesmos erros dos dois últimos campeonatos, né? Porque a gente sabe como foi lastimável pro torcedor santista acompanhar o Santos 2 anos seguidos brigando para não cair em um campeonato estadual, né? O Santos, então, ele busca retomar esse favoritismo nas principais competições que ele disputa, e claro que o Campeonato Paulista, por mais que seja um estadual, é um campeonato que o Santos precisa sempre estar ali em evidência. E focado em fazer diferente, né? O Santos começou o planejamento dessa temporada de 2023 ainda no ano de 2022, logo após o final da temporada de 2022, quando ele contratou o coordenador esportivo, Paulo Roberto Falcão, e também já trouxe o treinador Odair Hellmann. Vou falar então do nosso treinador, Odair. Ele tem uma fama ali de não ser muito ofensivo, né? Mas ele já disse em uma coletiva, enquanto ele estava no Fluminense, se eu não me engano, que ele não gosta desse negócio de rótulos, né? De ficar rotulando, você é defensivo, você é ofensivo. Ele não gosta disso e ele fala que nos times que ele está, ele trabalha com o que ele tem. E muitas vezes o modelo de jogo precisa mudar e se adaptar ao elenco que o time pode oferecer a ele. E o coletiva já no Santos, ele disse que ele quer que o Santos jogue como o Santos, né? Ou seja, como a história pede que o Santos jogue, como a torcida gosta que o Santos jogue. A gente espera que ele consiga, então, fazer com que o Santos jogue dessa forma, né? De uma maneira mais ofensiva, tendo a posse de bola, propondo o jogo, porque é esse o Santos que a gente gosta de ver. E ainda falando, né, sobre o treinador, ele também disse que ele gosta de fazer trabalhos longos e de completar ciclos de trabalho, né? Tanto é que nos últimos clubes que ele treinou, ele sempre fez um ciclo completo ou até mais de um ciclo. Então, o Santos, ele tem sofrido muito nos últimos anos com esse negócio de troca de treinador. A gente não tem sido exemplo nesse quesito. A gente não consegue, desde 2019, fazer com que um treinador comece um ano e termine um ano. Como eu disse, em 2019, que foi o Sampaoli, né? Que começou e terminou um ano. Depois disso, a gente sempre trocou de treinador várias e várias vezes durante a temporada. E ele pretende, então, fazer um trabalho bom e de longo prazo. Eu vou citar rapidinho o histórico do Hellmann, né, nos outros times que ele já treinou. Olha, no Internacional, ele chegou no final de 2017 e ficou até outubro de 2019. Então, aí a gente pode ver que ficou 2 temporadas, né, 2018 e 2019. No Fluminense, ele ficou a temporada inteira de 2020. Aí no final, quando acabou a temporada de 2020 aqui no Brasil, ele foi contratado pelo Al-Ahly, né? Al-Ahly, eu não sei falar o nome desse time, mas tudo bem. E ficou até junho do ano passado, né? E depois ele veio aqui pro Santos no final do ano passado. E a gente espera que ele possa fazer um bom trabalho e ficar até o final dessa temporada e quem sabe até mais, se o trabalho for bom mesmo, né? O que a gente precisa, como eu já disse inúmeras vezes no ano passado, é um planejamento. E parece que pela primeira vez em anos o Santos tem apresentado isso, um planejamento, uma coisa pensada. Não é tipo, chegou ano novo e o Santos vai buscar o que tem ali, vai pegar a primeira coisa que tem e vai apresentar pra torcida e falar assim, ó, é isso que vocês vão ter esse ano. Porque a gente viu que no ano passado fez isso, não deu certo. A gente trouxe um treinador em cima da hora, não deu certo. E não só no início do ano, mas durante o decorrer da temporada, né? Aconteceu a mesma coisa. O início da temporada retrasada também foi a mesma coisa. E por falar nisso, eu achei uma frase muito interessante, eu acho que foi do Andrés Rueda. Ele estava no Domingo Espetacular, um programa da TV Santa Cecília,
que eu assisti essa semana que passou, ou semana passada, não lembro quando foi, mas foi no Domingo Espetacular lá com o Ademir Quintino, com o Ricardinho e o Murilo lá. E nesse programa, ele comentou que, eu não sei quem disse pra ele, ou se foi ele que disse, mas que ele falou, é a primeira vez que a gente vai trocar os pneus do carro e ele não está em movimento. Olha que frase interessante, né? Porque todas as vezes que vinha um treinador novo, com exceção do início dos anos, né? O Santos, ele sempre trocava treinador durante a temporada, né? Durante o processo ali de jogos e tudo mais. E muitas vezes isso acaba atrapalhando, porque você não consegue ter tempo de fazer o planejamento para saber quem buscar e acaba pegando qualquer treinador que aparece ali, que está disponível no mercado naquele momento e torce para dar certo. E a gente viu que não deu certo na grande maioria das vezes, né? O Santos trocou muito de treinador, particularmente concordei com a demissão da grande maioria deles, mas não concordei com a vinda da grande maioria deles. Então a gente pode ver que o Santos faltou planejamento nos últimos anos, principalmente nesse quesito do comando técnico, e a gente espera que agora, que teve tempo para pensar, para respirar, e trouxe um treinador, né? Ainda antes de começar a pré-temporada, o Santos finalmente consiga fazer com que o planejamento ele flua de uma maneira melhor. Vamos falar agora das contratações. O Santos fez 5 contratações do final do ano passado para esse início de ano. E assim, eu particularmente gostei das contratações. Eu achei que alguns foram nomes assim, que a gente não esperava, mas que podem render muito se o time conseguir entrosar da forma que a gente espera que entrose, né? Vamos lá, o Messias, né? O zagueiro, ele foi o primeiro reforço do Santos, veio do Ceará, ele era titular no ano passado, fez 47 partidas e marcou 1 gol. E o outro companheiro de equipe dele, o Mendonça, Steven Mendonça, ele também veio do Ceará, ele foi o artilheiro do Ceará no ano, fez 20 gols, sendo 10 no Campeonato Paulista, né? O Vladimir, goleiro vitorioso, a gente já tá conhecido. Eu sei que ele divide muitas opiniões aí na torcida do Santos, mas assim, eu particularmente gosto dele. Ele não vai chegar para ser titular, é claro, a gente tem o João Paulo ali, que é o nosso primeiro goleiro, mas eu acho que ter o Vladimir no time traz um pouco da experiência dele, não só da idade, mas a questão também de ser um goleiro que já conquistou muito no Santos, né? Mas volto a repetir, eu sei que não é todo mundo que gosta do Vladimir e sei que muita gente deu graças a Deus quando ele saiu do Santos e não gostou nem um pouco agora que ele retornou. Mas eu não vejo problema, como eu disse pra vocês, ele não chegou pra ser goleiro titular, ele veio pra ser um reserva ali, talvez imediato, dependendo, né? A gente sabe que tem ali o Diógenes ainda, então vamos com calma, gente. Vamos tentar não criticar nesse início de ano, vamos tentar dar total apoio, né? Vamos então pro próximo reforço do Santos, o Dodge. O volante, ele tava no Japão, né? E ele veio com o aval do treinador. Eles trabalharam juntos em 2020 lá no Fluminense. Então é um jogador que o Oda, ele já conhece, já sabe como o jogador joga, já sabe qual é a melhor posição pra colocar ele. Bom, ele é volante, né, Stephanie? Então, claro que ele tem que jogar ali no meio campo, mas tudo bem, vocês entenderam o que eu quero falar, né? O treinador conhece as características do jogador e eu acho que isso facilita muito também aquele entendimento inicial, já que tá tudo ali no começo de trabalho, novas ideias surgindo. Eu acho que isso colabora bastante. E o próximo jogador é o João Lucas, lateral direito, estava no Cuiabá, também recebeu o aval do treinador e ano passado ele fez 50 jogos, assim, só 50 jogos. Surpreendente, né? Eu sei que alguns desses jogadores, como é o caso do Messias, do Mendonça e do João Lucas, por exemplo, que estavam em clubes que foram rebaixados, acaba surgindo algumas perguntas, algumas dúvidas em relação à contratação desses jogadores, do tipo, nossa, o Santos contratou jogadores que estavam em time da série, que estão hoje na Série B. Eu acho que a gente não tem que analisar o coletivo, a gente tem que analisar o jogador em si. Porque se a gente for analisar o coletivo não foi tão bom assim porque o time foi rebaixado. Mas se a gente analisar individualmente cada jogador, a gente vai ver que eles não são ruins. Pelo contrário, são jogadores bons que eram destaque nas equipes que estavam, né? Que a gente ouvia falar do Mendonça, por exemplo, direto. Eu assisti alguns jogos do Ceará, inclusive eu também assisti alguns jogos do Cuiabá. E eu gostava de ver o Mendonça ali, o posicionamento dele,
O Messias, a mesma coisa ali atrás na zaga. Então são jogadores que acabam chegando com uma certa dúvida por conta do time que eles estavam antes de vir para o Santos. Mas são jogadores que podem sim fazer a diferença quando a gente for pensar na nossa base que a gente já tem, né? Porque a gente já tem ali uma base muito forte. A base que eu falo não é a categoria de base do Santos, mas a base do time principal, do time titular do Santos. Alguns desses jogadores vão entrar já nesse time titular, como é o caso do Mendonça, ele provavelmente vai estrear no primeiro jogo ali contra o Mirassol. Então a gente tem que pensar que esses 5 jogadores não vão chegar a ser titular de uma vez. Eles vão entrando em um time que basicamente, na sua maioria ali, já está formado e a espinha dorsal do time já existe. A gente já tem uma zaga, a gente já tem ali um meio-campo seguro com o Rodrigo Fernandes, apesar dele estar em transição de gramado ainda, né? Mas assim, a gente tem o Rodrigo Fernandes ali que faz uma diferença absurda no nosso meio-campo. Então, a gente já tem ali resolvido o nosso meio-campo Rodrigo Fernandes, né? Só tem que esperar ele estar 100% para voltar mesmo. E o nosso ataque a gente também já tem o Marcos Leonardo ali, que é uma grande referência no nosso ataque. Então, ao invés da gente criar dúvidas e questionamentos sobre esses jogadores por conta da equipe que eles vieram, a gente tem que passar a analisar eles individualmente e ver o que eles podem agregar no time do Santos, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, o time do Santos ano passado, que quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, a gente vai falar assim, meu Deus, que time horrível. Mas se a gente for reparar nas peças que aquele time tinha, a gente tinha o João Paulo. E o João Paulo, por mais que ele estava num time quase rebaixado, ele não era um jogador ruim. Ele fez a diferença no time. O Marcos Leonardo, a mesma coisa, né? Quando ele salvou a gente do rebaixamento no Brasileirão na temporada retrasada. Do mesmo jeito, ele foi a diferença no time. E esses jogadores eram referência no time que eles estavam. Então, às vezes, a gente só olha o contexto geral e esquece de olhar individualmente, né? Porque nesse caso, a gente tem que olhar individualmente. E por que eu tô falando disso? Porque eu vi muita gente criticando o Santos por contratar jogadores que estavam em times que não estão mais hoje na Série A, na elite do futebol brasileiro. E como eu disse, o Santos vai unir esses jogadores que chegaram à base que ele já tem. Soteldo, João Paulo, Marcos Leonardo, o Maicon, Bauerman. Então, assim, eles não vão chegar já a serem titulares. O único que eu acho que vai ser uma exceção mesmo vai ser o Mendonça, né? E talvez o João Lucas, talvez. Ele vai disputar vaga com o Natan ali, né? Vamos ver quem vai ser melhor. O Natan, eu pedi muito Natan no passado, mas aí o Natan começou a entrar e não tava dando muito certo. Ele tava falhando um pouquinho ali. Vamos ver esse ano como é que ele vai chegar, como ele vai começar nessa temporada, né? Vamos ver qual dos dois vai jogar, quem que o Odair vai preferir colocar na lateral direita ali. Mas é isso, gente. É basicamente isso. Vamos tentar não criticar nesse início. Vamos apoiar e ver se o time consegue entrosar. Inclusive, esse é um ponto que eu quero falar daqui a pouco pra vocês. Bom, de uma forma geral, então, com essas novas contratações e com a base que a gente já tem, com o elenco que a gente tem, fechando o nosso elenco ali, o Santos ele segue sendo um time que tem muito a oferecer no quesito da velocidade, principalmente pelas pontas. O Santos tem pontas muito velozes e o Santos também tem alguns jogadores, né, que tem a qualidade do drible e que com certeza podem servir como uma válvula de escape ali em jogos mais difíceis, onde o adversário no caso é um pouquinho mais fechado. O único problema que o Santos vai encarar mesmo, que eu consigo ver neste momento, aí o campeonato não começou ainda, né, mas é a questão mesmo do entrosamento. Jogadores chegando, né, um novo treinador, é importante falar que é um novo treinador, por mais que o Santos teve uma longa pré-temporada, teve jogos aí, inclusive aquele jogo contra o São Bernardo que o Marcos Leonardo fez um golaço de bike. Mas assim, novas ideias, novo treinador, então é preciso ter uma certa paciência nesse início de campeonato. Mas eu não tô falando que é paciência nos 12 primeiros jogos do Campeonato Paulista não, tá, gente? É paciência sim. Temos que saber dosar também o tanto de paciência que a gente vai ter. Temos que saber dosar. Porque o Santos precisa, né, buscar um encaixe perfeito ali para fazer com que o time jogue de uma maneira que traga resultados. Jogue bem de uma maneira que traga resultados. E buscar também um entrosamento com esses novos jogadores que estão chegando e que provavelmente
o Odair já vai utilizando aí no time principal, que é no time titular, que no caso o Mendonça, né, como eu já citei várias vezes aqui nesse vídeo. Antes de encerrar essa parte falando sobre a preparação do time, eu quero falar também que o Odair, ele acabou treinando nessas últimas semanas a bola parada do Santos, tanto ofensiva quanto defensiva, que tem sido assim um dos nossos principais problemas há anos, e quando a gente pensava que tinha resolvido, a gente acabava vendo nos jogos seguintes que não tinha resolvido tão bem assim. Então é interessante ver o Odair treinando, né, um dos pontos fracos do Santos aí. Quem sabe a gente consiga melhorar nesse quesito e, enfim, parar de sofrer com bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. Bom, gente, eu citei o Rodrigo Fernandes, falei que ele estava lesionado, ainda na verdade estava em processo de transição para o gramado. Então eu vou falar de alguns outros desfalques do Santos momentâneos aí nesse início de temporada. Fernandes, como eu já disse, e o Miguelito, que estão nessa transição pro gramado. O Felipe Jonathan, ele tá com lombalgia, o Alex, ele tá lesionado, e o Ed Carlos, ele se recupera de uma cirurgia no ombro. O Fernandes e o Miguelito, eles muito provavelmente já treinarão com o time na próxima semana. O caso do Miguelito, eu ainda não sei como o Odair vai proceder, né? Não sei se ele vai liberar o Miguelito pra jogar a Copinha, caso o Santos ainda esteja disputando a Copinha, ou se ele vai segurar o Miguelito ali no time principal e usar ele no Campeonato Paulista. Eu particularmente não sei exatamente o que eu espero também. Talvez... Não sei, gente. Não sei. Eu quero que ele jogue a Copinha, mas eu também quero que ele jogue o Paulista. E aí, qual que é a opinião de vocês? Eu não tenho opinião formada sobre isso no momento. Vamos ver os próximos jogos aí. Mas, enfim. Os desfalques no momento do Santos são esses. E agora eu vou falar sobre um caso Joe, né, que gerou muita repercussão aí por parte do Santista nos últimos dias. O Santos teve outros jogadores que acabaram indo embora, né, como é o caso do Jobson. Mas o caso do Joe chamou a atenção porque o Santos recebeu proposta de compra pelo Joe, só que não vendeu, né? Aí o Internacional veio com uma proposta diferente, pedindo o Joe emprestado, e o Santos emprestou. Aí as pessoas ficaram meio tipo... Querido, por que você emprestou o Joe para um time rival? Me fala, por quê? E no início, eu também fiquei assim, revoltada, né? Porque eu não queria que ele fosse emprestado para um time rival. Emprestado, talvez vendido, tudo bem, não poderia fazer nada se ele fosse vendido. Mas emprestado não me agradou muito ali no primeiro momento. Mas aí eu analisei melhor a situação e falei assim, quer saber? Talvez não tenha sido tão mau negócio assim. Por quê? O Santos, ele recebeu propostas de alguns times aqui do Brasil, inclusive do São Paulo, que fez 2 propostas pelo Joe. E nessas propostas, o valor que o São Paulo ofereceu foi um pouco mais de 6 milhões, né? E nesse valor aí, o Joe concordou, o empresário do Joe concordou, o São Paulo também achou que era um valor interessante a se pagar, mas o Santos negou. Aí o Internacional vem com uma proposta diferente e o Santos acaba cedendo. Só que o Santos viu isso como um bom negócio pra ele. Por quê? O Joe, ele não queria jogar no Santos, né? Assim, ele queria jogar. No Santos ele sabia que não ia conseguir jogar, porque o João Paulo é o goleiro titular. E ele acha que tá na idade já ali, precisa jogar. Então ele quer ir pra um time onde ele vai ser titular. E eu não sei se ele vai ser titular no Inter, né? Mas tudo bem. Aí, enfim, o Santos chegou à conclusão de que esse empréstimo ao Internacional era uma coisa boa pro time. Por quê? Vejam bem. O Santos vendeu 15% do Joe ao Internacional, né? Esses 15% custou cerca de 1 milhão e 400. Daí, ele recebeu do Joe os 30% dos direitos econômicos que pertenciam ao jogador. Ele renovou o contrato até dezembro de 2025, sendo que o contrato do Joe ia até dezembro de 2024. Então, ele renovou por mais um ano o contrato do Joe. E, durante essa temporada de 2023, o Santos não vai pagar o salário do Joe. Quem vai pagar? Internacional. Beleza. E junta ainda ao fato também de que o Joe queria ir para um time onde ele fosse jogar, e no Santos ele sabia que não ia conseguir jogar. Ok. Dessa forma, o Joe, ele joga no Internacional, assim a gente espera, pelo menos. O Internacional acaba servindo como vitrine e o Santos consegue vender o Joe, talvez para um outro time, talvez até mesmo lá de fora, pelo preço que o Santos acha justo receber, né? Porque pensa comigo, lembra que eu falei que o São Paulo veio com 2 propostas
em torno de 6 milhões ali, então. E o Santos não achou que era suficiente. Se o Santos vendeu 15% do Joe pro Internacional e o Internacional pagou 1.400.000, isso significa que o Santos acha que o valor do Joe inteiro gira em torno de 9 milhões, né? E nenhuma proposta chegou nesse nível, então por isso o Santos não vendeu. Com ele jogando, atuando e mostrando o goleiro que ele é no Internacional, ele pode receber propostas deste nível para mais, até um pouquinho, se ele for jogar bem, né, e fizer uma boa temporada, pode receber propostas até maiores de times de fora. Então o Santos fez essa jogada e a gente espera que no final das contas a gente consiga de fato fazer com que isso aconteça. Agora só fica um questionamento, né, que ainda tá incomodando um pouquinho. O Joe vai jogar contra o Santos? Porque a maioria dos times que emprestam jogadores para times que jogam no mesmo campeonato não jogam, tem que pagar a multinha. Pode ter aquela multa de 1 milhão por aí? Não pode, né? Não pode colocar no contrato, mas eles dão um jeito e é sempre noticiado que pra jogar tem que pagar a multa. Então assim, eu só espero que o Santos tenha pelo menos feito isso, né? Contra a gente o Joe não pode jogar. Porque quando algum time empresta jogador pro Santos, é desse jeito que acontece, gente. É desse jeito que acontece. Eu só espero que o Santos seja inteligente o suficiente pra fazer desse jeito. Porque por mais que o Joe era reserva, ele era um excelente reserva, né? Um excelente goleiro. Então eu particularmente espero que o Santos tenha feito uma cláusula ali, mesmo que em segredo com o Internacional, de que o Joe não pode atuar contra o Santos, já que ele é nosso jogador, né? Nada mais justo no fim das contas. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Deixa eu dar uma olhada geral aqui, mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu falei do treinador, eu dei detalhes do treinador, falei das contratações, dos desfalques, de como o Santos chega de fato pra essa temporada, né? Como vai ser a união do time ali, o entrosamento. Falei do Joe, né? Fugi um pouquinho do assunto do vídeo, mas eu precisava falar do Joe também. É isso, gente. O Santos, ele tá no grupo A do Campeonato Paulista, ao lado de Inter de Limeira, Botafogo e Bragantino. E o seu jogo de estreia é contra o Mirassol. Hoje, basicamente, se você tá vendo esse vídeo no sábado, né? Se você tá vendo depois, provavelmente o Santos já estreou. E é isso, gente. O jogo é na Vila Belmiro, às 8h30 da noite. O Santos prometeu aí uma homenagem ao Rei Pelé, né? Por isso que o horário do jogo foi alterado pra parte da noite. Eu espero que seja uma homenagem linda, da altura do Santos, da altura do Pelé, que a gente possa se emocionar. E que mais do que isso, que o Santos possa vencer o jogo e começar com o pé direito essa caminhada no Campeonato Paulista. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui, quais pontos que vocês acham interessantes, o que vocês acharam também das contratações, sobre o caso do Joe, né, desse empréstimo do Joe, o que vocês esperam do Santos nesse Campeonato Paulista. Comentem aqui embaixo. E se você é novo por aqui, ficou comigo até o final desse vídeo, se inscreva no canal, né? Se você já me acompanha há algum tempo e ainda não é inscrito, aproveita também para poder se inscrever. Eu espero vocês aqui amanhã no pós-jogo de Santos e Mirassol. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!